Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Hoje nós abordaremos o tema sobre as grandes navegações, período das grandes descobertas, entre aspas, né? Bem, as grandes navegações não tem como não citar Portugal e Espanha. Eles foram os pioneiros nas explorações do Mar Tenebroso, que era o antigo nome do Oceano Atlântico. Bem, quais os fatores que contribuíram para a expansão marítima do século XV? Renascimento urbano, a crise do século XIV, o fortalecimento da burguesia, a burguesia vai se unir e assim vai ajudar o monarca a ter o poder novamente centralizado nas mãos. E a diminuição do poder dos nobres e a reforma protestante e contra-reforma. Esses são os fatores que contribuíram para a expansão marítima a partir do século XV. Bem, em 1453, o Império Turco-Otomano toma posse de Constantinopla, o último resquício do Império Romano do Oriente, Bizâncio. Então, esse local, com a posse dos turco-otomanos, eles começam a cobrar altas taxas para os europeus passarem por essa parte, e assim encarecendo um produto que os europeus vão buscar pelo caminho nas Índias, no Oriente. Então, portugueses e espanhóis vão ter que achar outra rota alternativa para o comércio. E assim, eles vão se jogar o quê? Ao mar. Né? Antigamente, o Oceano Atlântico era conhecido como Mar Tenebroso, pois tinha um imaginário que nesse Mar Tenebroso tinha monstros, sereias, que iriam afogar os marinheiros dos navios, das naus, e assim por diante. Bem, o comércio com o Oriente. O Oriente era comercializadas porcelanas, sedas, especiarias, cravo, canela, pimenta. Lembrando, pimenta era mais caro que ouro. Então, não tinha geladeira, como vão conservar os alimentos, né? O tempero que hoje suas mães utilizam, e seus pais utilizam na cozinha para o que? Manter, para dar um sabor na comida, na carne, para também conservar mais tempo o alimento. Tá? E era algo muito caro naquela época. E como já tinha citado para vocês, em 1453 os turco-otomanos tomaram Constantinopla e encareceram os produtos, tornando escassos. Então os europeus, os portugueses, espanhóis e assim por diante, eles tiveram que ver uma nova rota alternativa, não utilizando mais o mar Mediterrâneo, mas o Oceano Atlântico, que antigamente era conhecido como Mar Tenebroso. Bem, continuando, os árabes atuavam como intermediários desses comércios e cobravam pagamento em ouro, prata, para manter o comércio. As cidades de Gênova, Veneza, eram as portas de entrada dos produtos ocidentais. Os genoveses e os venezianos perderam o monopólio do comércio, o que gerou a necessidade de se abrir novas rotas para o Oriente. Imagina, naquele período, as pessoas não conheciam, tinham todo o conhecimento geográfico do mar, do oceano e as outras terras, né, a serem descobertas, entre aspas, que não posso falar que algo foi descoberto se já tinham habitantes lá morando, né? Bem, o que contribuiu para todo esse aparato, essa exploração ser bem sucedida? A aliança entre o Estado, a burguesia e a Igreja. O Estado e a burguesia e a Igreja tinham diferentes interesses em promover expedições marítimas. Cada uma delas tinha os seus interesses específicos. Ao Estado Nacional, interessava o seu fortalecimento político e econômico. O Estado queria novos materiais, queria mais matéria-prima, produtos, ouro, prata. E a burguesia amplia a possibilidade de lucro. Opa, vamos procurar, vamos estar em novas terras, ter novos produtos e produtos que existem nessas terras que foram descobertas. Aqui na Europa vai ser muito caro, são produtos exóticos. Então, quem iam se beneficiar? E sim, os burgueses também. E a Igreja, a expansão da fé católica, devido à grande perda também de fiéis naquele período da Reforma. Então, o governo português se joga nessa exploração para poder explorar esses novo mundo, né? A América. Uma curiosidade. Quando falo novo mundo, me refiro ao continente americano, América, velho mundo europeu, tá? Então, quando você vê essa expressão ou ler, ouvir,
o Novo Mundo. Novo Mundo se refere ao continente americano e o Velho Mundo à Europa. Bem, continuando aqui. E a igreja queria... o interesse da igreja é o quê? Ter novos adeptos para a fé católica. Por causa da reforma protestante, houve muita perda de fiéis católicos para a igreja protestante. O pioneirismo português. Portugal foi o primeiro reino a centralizar o poder político e unificar o território. Então isso contribuiu muito também para essa expansão marítima. Algumas características desse pioneirismo são, vale lembrar, atenção nesse momento, a proximidade da dinastia de Avis com a burguesia, a reunião de navegadores cartógrafos da escola de Sagre, que utilizaram muitos conhecimentos da Idade Antiga para aperfeiçoar suas naus, suas caravelas para navegar em alto mar. Rotas traçadas ao contorno do continente africano. E o Mar Tenebroso. A ideia de que a Terra era plana era um desafio a serem enfrentados. Então, bem, e já sabe, eu vou citar aqui um exemplo para vocês, perdão. Muitos capitães na época, vamos lá, como Cristóvão Colombo, já existiam em mente, não, a Terra é esférica, geóide, não é plana, naquele imaginário medieval. Então, eles tiveram contato com essa escola de Sagres, com conhecimento desse local, com os cartógrafos, os livros que tinham falando sobre a questão geográfica. Então, eles se jogaram de toda maneira, assim, com muita coragem, essa exploração, descoberta de um novo mundo, novas terras. Mas o intuito de Colombo, lembrando que ele queria chegar às Índias do sentido de leste para oeste. Já o projeto português era chegar às Índias contornando o continente africano. Enfim, em 1415 e 1498, os portugueses contornaram o continente africano pelo Oceano Atlântico e Índico e chegaram à Índia pela primeira vez usando rotas exclusivamente marítimas. E isso é interessante. Então, eles usaram rotas marítimas. Um detalhe, sempre navegando no contorno do continente africano, não se afastando muito. Bem, as viagens espanholas. Em 1492 foi o ano que o Reino de Castela, a atual Espanha, expulsou do seu território os muçulmanos após séculos de dominação. Sim, todo aquele território espanhol estava sob o domínio muçulmano. Então, a partir de 1492 em diante, o Reino de Castela começa a expulsar os muçulmanos. E o Reino de Castela vão se unir com de Aragão e vão formar um único reino, uma única monarquia, um Estado Nacional, a Espanha, com a união de Fernando e Isabel. Cristóvão Colombo, financiado pela Espanha, liderou a expedição que tinha o objetivo de chegar às Índias navegando do Oriente, sentido leste, a oeste. Uma rota totalmente alternativa, uma rota diferente dos portugueses. E assim, ele pensou, seguindo essa rota, ele, querendo ou não, vai esbarrar aqui na América. Uma curiosidade, ele morreu pensando que tinha chegado nas Índias. Mas como assim, professor? Uma curiosidade, uma coisa interessante. Teve um outro navegador chamado Américo Vespúcio. Teve o Américo Vespúcio, ele pegou as notações notações de Colombo e começou a estudar e falou: nossa, esse cara aqui descobriu um novo continente. Então ele vai escrever um livro chamado Novos Mundos. E as pessoas tiveram contato com esse livro, tudo, porém, as pessoas pensaram: não, esse cara aqui foi que descobriu esse novo continente, para batizar esse continente, dá o nome do seu descobridor, América. Então foi um erro histórico. E outra curiosidade, quando chegaram aqui na América, o Colombo fala: cheguei nas Américas, então os seus nativos são índios. Então, lembrando, em
Índia um modo assim de colocar todas as tribos praticamente no mesmo no mesmo grupo, sendo que existem diversos grupos indígenas e cada grupo indígena tem sua própria característica e cultura e seus costumes, tá? Bem, prosseguindo aqui. E depois, em 1500, os portugueses chegaram aqui no Brasil, né? E tem um probleminha. E aí? As terras vão pertencer a quem? A Portugal ou a Espanha? Tiveram que fazer um acordo, consultar o Papa e fizeram um acordo para dividir as novas terras, né? O Tratado de Tordesilhas, que uma parte ficava com Portugal e a outra parte com os espanhóis. Uma parte é o Brasil, né? Alguns chamam de América Portuguesa, o Brasil, e a parte América Espanhola, onde tem os países Venezuela, Chile, Bolívia, Colômbia e etc. Enfim. Tá? Bem, os portugueses e espanhóis dividiram entre si um mundo conhecido. Para isso, estabeleceram um tratado de medição que foi consultado o Papa daquela época, Alexandre VI. O Tratado de Tordesilhas, que foi assinado em 1494. No tratado, o Papa incluiu como responsabilidade dos seis a conversão de todos os povos pagãos ao cristianismo. Então, eles tinham esse acordo. Então, eles teriam que converter todos os povos que tinham naquele local ao cristianismo. Esse era o acordo. No momento da assinatura do Tratado de Tordesilhas, desconhecia-se a dimensão real da Terra, daquele continente. Então, eles não imaginavam que tamanho era aquelas terras que eles tinham esbarrado, descoberto, entre aspas, né? E as viagens de exploração se intensificaram no decorrer do século XVI, tanto para a América quanto para a África e Ásia. As viagens marítimas à França, da Inglaterra e dos Países Baixos, né? A Inglaterra e a França e Países Baixos tinham interesse em expandir o mercado para suas matérias-primas, mas desconheciam as rotas para a Índia. O objetivo era obter tal conhecimento, pagava suborno para adquirir mapas e conquistar algumas ilhas. Ou seja, eles não, os ingleses, os franceses não tinham todo o conhecimento náutico que os portugueses e os espanhóis tinham. Então eles tinham que subornar alguém para ter uma mapinha já com esses detalhes para poder conquistar um pouco mais dessas terras. Também praticava a pirataria. Eles praticavam a pirataria. Uma curiosidade. São Luís do Maranhão, né? São Luís tem esse nome por causa que teve uma colônia de franceses que eles fizeram essa colônia. Por quê? Por causa que era um local estratégico. Era um local onde eles ficavam esperando os navios espanhóis passarem para poder o quê? Abordá-los, para roubar todo o ouro que os espanhóis tinham dentro dos navios. Gostou dessa aula? Ok, agora se aprofunde nos seus estudos. Tchau, até a próxima!